Revelado. O homem arrepiante que vendia a alma do filho ao diabo por riqueza sinistra. Marisa acordou naquela noite com um frio na espinha. Os sussurros no beco em frente à sua casa faziam seu coração disparar. Zé das Almas, diziam. Um homem de olhar sombrio, sempre rodeado de mistério e promessas obscuras. O que ele queria? Riqueza? A vida que todos sonhavam. Mas aqui, para ela, estava sempre tão distante. Os desaparecimentos na vizinhança giravam em sua mente como um redemoinho, tempestade de medo e desespero. Ela sabia que precisava proteger Lucas, seu pequeno de apenas 10 anos que completava mais um ano de vida em poucos dias. Aquela sombra que dançava pelo bairro não a deixava em paz. Marisa trabalhava longas horas na padaria ao invés de ficar em casa com Lucas. Cada centavo recebido era uma batalha vencida, um esforço para garantir um futuro melhor. Mas a vida na periferia era uma constante luta, e o que era impossível se tornava uma possibilidade dolorosa. O homem misterioso, com seu sorriso dissimulado, oferecia soluções fáceis. Ela sentia o chamado, mas resistia com unhas e dentes. O instinto materno gritava para que ela não cedesse, mas o desespero sussurrava contrariamente. Enquanto isso, Lucas, inocente como só uma criança pode ser, parecia distante. Ele brincava como qualquer menino de sua idade. Mas algo mudara. O olhar dele trazia uma inquietude que Marisa não conseguia ignorar. Ele começou a ter pesadelos. Um homem de paletó escuro aparecia, observando-o em suas noites sem descanso. O coração da mãe acelerava a cada relato. O que poderia significar? Ao levá-lo ao dentista, Lucas soltou a bomba. Mãe, um amigo meu da escola me falou sobre o Zé das Almas. O pânico percorreu a espinha de Marisa como um choque elétrico. Era impossível deixar de pensar no que todo mundo comentava em voz baixa. Ofertas obscuras em troca de algo valioso. O que Zé desejaria dela? A vida dos filhos não deveria ser negociada, não da forma como se sentia agora. Ao voltar para casa, sua mente estava repleta de conjecturas aterrorizantes. Frequentemente imaginava os rostos das crianças desaparecidas, seus olhares vazios. A ideia de perder Lucas era insuportável. A pergunta que a assombrava era: até onde iria para proteger seu filho? Naquela noite o silêncio era opressivo, quase palpável. O toque na porta a fez pular, e quando abriu, encontrou Zé, de pé, com uma lanterninha nas mãos. Ele sorria, mas a alegria parecia cruel, zombeteira. Marisa, minha cara, eu tenho uma proposta. A voz dele era como um sussurro de vento gelado na escuridão, que parecia tentar envolvê-la. Você pode trocar sua dor por alegria, sua tristeza por riqueza. Imagine só. E a cada palavra, ele se aproximava mais, como se suas sombras se misturassem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Marisa se sentiu envolta por uma aura pesada de incerteza. O olhar penetrante de Zé parecia ler sua alma, buscando fraquezas. O coração dela batia descompassado e ela implorava para que ele se afastasse. Afinal, o que ele realmente queria? O que ela e Lucas estavam dispostos a sacrificar por uma vida mais tranquila? O terror a consumia, e a pergunta ecoava como um grito silencioso em sua mente, deixando-a questionando se havia alguma saída. O que viria a seguir?
A ameaça de um futuro sombrio pairava no ar, e a noite, mais escura do que nunca, parecia querer engoli-los. O olhar de Zé das Almas se aprofundava em Marisa como se quisesse atravessar sua pele. A escuridão a cercava, e o ar na sala parecia mais denso. Ela tentava fazer sentido das palavras dele, mas sua mente era um labirinto de terror e urgência. Instalou-se um silêncio eletricidade no ambiente, apenas quebrado pelo leve farfalhar da chuva que começava a cair. O cheiro da terra molhada adentrava a casa, mas na cabeça de Marisa, o único odor era o da ameaça. Você sabe o que precisa fazer, não sabe? A voz de Zé era suave, como um elogio que nunca chega a ser sincero. Ele estendia os dedos como se quisesse tocar nela, mas Marisa recuou. Não, não, o que você quer está além disso, não faço trocas. Zé soltou uma risada baixa que ecoou como um trovão. Ah, Marisa, a vida não é feita apenas de escolhas boas ou ruins. Às vezes, é preciso sacrificar algo precioso para obter algo mais valioso. E nesse instante, a escolha é sua. A luz da lanterna dançava pela sala, jogando sombras que pareciam ganhar vida própria. Marisa viu um reflexo de sua própria desesperança nas paredes. Qualquer hesitação dela poderia levar a uma decisão fatídica. Eu não vou deixar você tocar no meu filho. A voz de Marisa saiu mais firme do que se sentia, um grito de desespero que tentava se disfarçar de bravura. Lucas, que estava no quarto ao lado, sentiu o clima pesado e se espreguiçou em seu sono. Uma batida súbita na janela fez Marisa pular. O vidro tremia com a força do impacto. "Mamãe!" gritou Lucas, sua inteligência ainda sem compreender o perigo. "Fique calmo, Lucas. Está tudo bem." Marisa gritou, mas as palavras soavam vazias até para ela. A primeira coisa que passou pela sua mente foi correr até ele e protegê-lo de todas as malícias que Zé poderia estar arquitetando. Entretanto, Zé estava mais próximo agora. Sentiu a presença dele como um peso em seu peito. "Como você pode ter certeza de que não o salvará se não me ouvir?" Ele se aproximou mais, o odor estridente dele misturando-se ao cheiro do mofo na casa. "Eu sei o que a sua vida precisa. O que o seu filho precisa. Um improviso, talvez, mas é o único jeito de evitar que o que o persegue venha buscá-lo." Marisa entendeu que Zé falava dos pesadelos de Lucas. Agora suas palavras pareciam abarcar um sentido mais profundo. Os murmúrios nos becos, as crianças que desapareciam. Era tudo uma troca horrores por uma possível proteção. Mas que preço ela teria que pagar? Estaria disposta a sacrificar um pedacinho de Lucas por um momento de paz? O som de um vidro quebrando ecoou na madrugada, e Marisa virou a cabeça na direção do barulho. O medo que assombrava seu coração se tornava palpável. Marcava suas veias como um veneno que não a deixava raciocinar. Ao olhar para Zé novamente, viu algo, uma faísca de malícia em seu olhar. "O relógio está correndo, Marisa. As almas do bairro já estão em jogo." O pânico tomou conta de Marisa. Ela precisava proteger Lucas a qualquer custo. Virou-se rapidamente, correndo em direção ao quarto, quando a voz de Zé a paralisou. "Sua escolha avança rápido, mas o que você não sabe é que a decisão pode não ser sua. A noite sempre tem olhos." Desesperada, ela abriu a porta do quarto e Lucas estava sentado na cama, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um espírito. A chuva caía mais forte agora. O pânico dela aumentava a cada segundo. "Eu te disse que não poderia deixar que você o machucasse. O que você quer dele?" Marisa gritou de volta para Zé, sua mente lutando para encontrar uma saída, mas parecia cada vez mais distante. As paredes pareciam se fechar, e então, como um eco distante, ela ouviu um grito vindo do beco, uma realidade solene que a chamava. O que estava além da porta? O que Zé desejava de verdade? As respostas pairavam no ar, uma névoa espessa de promessas traiçoeiras
e um futuro indiferente. O coração de Marisa disparava de medo. Ela sabia que sairiam dali, mas para onde iriam? A chuva continuava a cair e, de repente, Marisa sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. Marisa ficou paralisada na porta, a respiração entrecortada por uma mistura de pânico e desespero. Lucas a olhava, um menino inocente cercado por sombras que pareciam engoli-lo. O quarto escurecia ainda mais, como se o próprio espaço estivesse se tornando parte da ameaça. Cada gota da chuva se tornava um tambor que batia em sua mente. Um lembrete do tempo que escorria. Eu não vou deixá-lo. Ela gritou, avançando em direção a Lucas. O que Zé queria dela ecoava em sua mente como um mantra horrível. O que seria aquele sacrifício? O que poderia garantir a segurança de seu filho? Ela não sabia, mas seu instinto materno gritava por proteção. Reza a escolher, Marisa. A voz de Zé atravessou o ar como uma faca afiada, cortando a atmosfera tensa. Ele estava na porta agora, com um sorriso que desfigurava seu rosto envelhecido. As garras do Fati não eram visíveis, mas sua presença era palpável, como um veneno que infiltrava suas veias. Marisa se virou rapidamente para Lucas, vendo o medo refletido em seus olhos. O garoto estava começando a entender que as coisas não estavam bem. Ele tentava, a partir de sua infantil perspectiva, fazer sentido do terror que pairava. Mamãe, quem é ele? Perguntou, a voz trêmula. Antes que ela pudesse responder, a chuva lá fora intensificou-se. Um trovão ribombou, sacudindo as janelas. Eu não sei, meu irmão, não se preocupe. Marisa tentou manter a voz calma, mas dentro dela, a tempestade já estava feita. O que Zé queria era mais do que medo. Ele queria uma peça do coração da mãe, e ela estava prestes a analisar a troca com precisão. Zé parecia continuar a se aproximar, como se quisesse engoli-la com o olhar. Você não percebe, seu filho já está marcado. Ele é o próximo, e você, Marisa, pode protegê-lo. Mas para isso, um pedaço de você precisa se tornar parte desse pacto. O desespero se intensificou. Ela não podia permitir que Lucas ficasse exposto aos horrores que assombravam a cidade, mas também não poderia se submeter a isso. Eu não vou sacrificar nada. Ele não vai se tornar parte de suas trocas. A voz dela soou como uma rajada de vento no meio do furacão. Zé franziu a testa, e a expressão dele se distorceu em frustração e raiva. Então aceitem a consequência. A noite sempre tem olhos e ele não está mais a salvo. As palavras dele transformaram-se em um eco aterrador que reverberou nas paredes, fazendo a casa tremer. O que aconteceu a seguir foi um impulso quase instintivo. Marisa agarrou Lucas e correu em direção à porta, sentindo um frio à espinha enquanto a luz daquela lanterna falhava, como um indicativo da realidade distorcida que a cercava. Assim que cruzaram o limiar do quarto, um sussurro sussurrou em seus ouvidos. Não eram palavras distintas, mas sons, quase como uma canção de ninfas sombrias que tornavam os pulsos de Marisa mais rápidos. O beco do lado de fora agora parecia pedir sua atenção, a quadratura da porta dando passagem a algo mais. Com o coração disparado, Marisa hesitou, mas uma parte dela sabia que teria que confrontar o que quer que fosse aquilo. E enquanto olhava os olhos de Lucas, ela se lembrou das histórias que ouvia sobre barganhas com o inferno. Vamos, Lucas, disse com um brilho de determinação. A noite não a dominaria. Quando pisaram para fora, a escuridão se fechou sobre eles, e as sombras começaram a dançar ao redor. Um grupo de figuras encapuzadas seguia suas formas vacilantes, uma massa espectral que parecia emergir do próprio chão. Olhos brilhantes refletiam a luz da lua, como se fossem estrelas gélidas, observando suas próximas vítimas. Marisa olhou para trás e viu Zé das Almas olhar para eles com um sorriso sinistro, a promessa de que aquela era a verdadeira luta que começava. Dias inteiros de tormento agora pareciam um sussurro distante, como se aquela noite guardasse as chaves de seu destino.
Você fez sua escolha, Marisa. A noite tem olhos, e agora eles estão todos em você. Ela lutou para manter a sanidade, mas a intensidade do momento era sufocante. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. Marisa só desejava saber se conseguiria escapar das garras do ciclo maldito que Zé havia desencadeado. As sombras se aproximavam cada vez mais, e o que ela temia era mais profundo do que imaginava. Era o peso do que estava por vir que a aterrorizava. E assim, a questão permaneceu sem resposta. O que viria em busca da alma daquela criança? Marisa sentiu os músculos do corpo se contraírem, como se a noite estivesse tentando puxá-la para um abismo sem fim. As figuras encapuzadas em um movimento sincronizado se aproximavam, como se estivessem em uma dança macabra, e o som da chuva se misturava ao sussurro do vento, criando um lamento que parecia vir do próprio inferno. Não olhe para eles, Lucas. A voz dela era tênue, mas continha uma certeza inabalável. Ela rodopiou, puxando o garoto em direção ao beco estreito que dava acesso à rua. As sombras, no entanto, pareciam se infiltrar em cada espaço, como serpentes se esgueirando entre rachaduras paredes. O instinto de Marisa a guiava, mas precisava de uma saída. Enquanto corriam, ela ouviu Zé daquela distância, sua voz ecoando na escuridão. Se você pensa que poderá escapar do pacto, está redondamente enganada. Eles virão por você. Os olhos de Lucas estavam arregalados, cheios de confusão. Mamãe, quem são eles? O que você está falando? Marisa não podia se dar ao luxo de responder. Precisava focar no momento. Mas a verdade era que não tinha ideia de como deter aquele mal que agora a perseguia. O tempo parecia distorcido. Cada passo se alongava, cada batida do coração martelava em seu peito. Só continue correndo! Ela gritou, sentindo a pressão da noite se fechar ao redor deles, como se as sombras estivessem tentando abraçá-los, seduzi-los a parar. A ideia dela de proteção parecia um reflexo distorcido em um lago lamacento. O desespero a empurrava, mas as sombras queriam que ela perdesse a esperança. Subitamente, um grito curto cortou o ar. Marisa parou aterrorizada. Não era apenas um grito qualquer, mas a voz de Lucas se perdendo entre os ecos. Ela olhou para trás e viu o garoto congelado, o olhar fixo em algo além do que ela conseguia ver. As sombras ao redor dele se agitaram como se tivessem vida própria. Lucas, não! Marisa se aproximou, mas logo uma mão fria e invisível a puxou de volta. Ela lutava contra a pressão que a mantinha afastada dele. As figuras encapuzadas começaram a se dispersar, cada uma seguindo um objetivo, e a sensação de desespero pulsava. Venha, pequeno, junte-se a nós. A voz que ecoou era suave e hipnotizante, como mel macio, mas Marisa sabia que era veneno. Ela gritou, mas o som se perdeu em um chamado distante, como se sua voz fosse engolida pela própria noite. Não, ele não vai com você. Marisa finalmente conseguiu se libertar da pressão e correu até Lucas, que ainda estava estático, os olhos perdidos. Ela se aproximou dele, colocou as mãos em seus ombros e o sacudiu. Olhe para mim, meu amor. Vamos. Os olhos de Lucas finalmente se cruzaram com os de Marisa, e naquele instante, um lampejo de compreensão atravessou o rosto do garoto. Ele, buscando no coração da mãe a segurança que sentia faltar, tomou a mão dela. Mas quando se viraram para fugir, a visão mais aterradora de todas as sombras se ergueu diante deles. A figura encapuzada que parecia se fundir com a noite estendeu a mão, revelando um olho brilhante nas palmas, um curioso olhar que refletia a própria alma. Se você quiser salvar seu filho, a escolha precisa ser feita agora, Marisa. A decisão não pode esperar. O peso do pacto já recai sobre vocês. A voz,
Soou como um eco arrastado, e a natureza do chamado parecia se transformar em uma ameaça visceral. A madre tremeu. Aí que foi assaltada por horrores que passavam pela sua mente em uma dança macabra. O que ela estava disposta a sacrificar para salvar Lucas? O que realmente estava em jogo? Ela entendeu que as escolhas feitas à noite carregavam consequências irreversíveis. Vamos, meu amor. Marisa puxou Lucas, mas uma força invisível a deteve novamente. As sombras se entrelaçavam em volta deles, enquanto as figuras disque platinadas se preparavam para avançar. Ao redor, a tempestade começou a se acalmar. Mas o que havia se instalado entre eles havia se tornado um abismo. O que aconteceria a seguir? Marisa sabia que se não escolhesse logo, tudo poderia ser perdido. E a pergunta ficou martelando em sua mente. Até onde ela iria para salvar seu filho? E assim, a noite se tornava mais sombria, e uma escolha ainda mais terrível se apresentava. A resiliência de Marisa seria o que a manteria viva, ou o abismo esperado finalmente se abriria sob seus pés. Marisa sentiu seu coração palpitar de maneira irregular. O olhar penetrante do ser encapuzado a mantinha paralisada, como se estivesse plantando medos ancestrais diretamente em sua alma. Lucas, ainda segurando sua mão, começou a tremer. O mundo parecia desmoronar ao redor deles, e a escuridão se intensificava enquanto as figuras encapuzadas avançavam lentamente. O cheiro de terra molhada e decomposição a envolvia, fazendo seu estômago revirar. Qual é a sua decisão, mãe? A voz ecoou novamente, agora mais próxima. O ser não se movia, mas suas palavras serrilhadas cortavam a noite. O olho em sua palma brilhava como uma estrela morta, e Marisa sentiu que era capaz de ouvir seu próprio grito silencioso na vastidão do medo. A cabeça girava e a mente quase parou. O que queriam dela? Qual era o preço da saída, afinal? Eram riqueza, poder ou a própria existência de Lucas que estavam dispostos a vender? Uma ferida profunda se abriu em sua consciência, revelando memórias de suas escolhas, suas falhas. Não, não, não. Ela repetia como um mantra, mas cada repetição soava como um eco distante em um vale vazio. O pavor a fazia enxergar sua fragilidade, e os olhos de Lucas refletiam a mesma incerteza. Havia ali um pedido silencioso, um desejo de que a mãe soubesse o que fazer. Você pode levar sua vida normal de volta. O que você precisa é só um pequeno sacrifício. O ser parava com as palavras enfatizando cada sílaba, como se dançasse com a ideia. Marisa olhou para Lucas, que ainda parecia perdido entre a realidade e a ilusão das sombras. Um sacrifício pelo bem maior. Lucas! Marisa quase gritou, puxando-o mais perto de si. O menino olhou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e amor. Eu nunca faria nada que te machucasse, você sabe disso? Uma gargalhada distorcida ressoou, um som que rasgava o espaço entre eles. As figuras encapuzadas se moviam rapidinho, quase levando o ar ao redor consigo. Oh! Você não tem ideia do que está em jogo, minha querida. O contrato maldito está firmado. A escolha é entre você e a salvação de quem mais ama. Chega. Marisa sentia a fúria se formar dentro dela, um fogo que despontava contra a frieza opressiva do lugar. Eu não me deixarei enganar. Não vou me render a vocês. A resistência dela fez com que as sombras hesitassem. Os rostos sob os capuzes eram monstros sem forma. E Marisa percebeu que, à medida que se opunha, eles perdiam um pouco de sua força, como se fossem sombras da luz em uma noite sem luar. Sabendo disso, resolveu lutar com o que tinha. Lucas, confie em mim. Precisamos sair daqui. Ela puxou a mão dele, atenta ao caminho mais escuro que se formava à frente. Corpos se moviam ao redor, mas em vez de pânico, ela sentiu uma centelha de clareza.
uma força que nascia do amor que sentia pelo filho. Juntos, eles poderiam enfrentar isso. Mas, e se você tiver que escolher entre nós? A voz de Lucas era um sussurro, mas Marisa percebeu a dor na pergunta. O medo e a dúvida pouco importavam. Ela decidiu que não esperaria mais. O sacrifício estava ali, palpável e aterrador, mas era dela escolher como enfrentar o abismo. O feitiço da noite parecia se indispor, enquanto a tempestade começava a soprar novamente. As figuras perderam o compasso, como se um tambor tivesse perdido o ritmo. Foi então que a voz ecoou mais uma vez, agora cheia de raiva. Vocês não podem fugir do pacto. A escuridão sempre haverá na sua vida. Marisa não olhou para trás. O que quer que estivesse esperando por eles na escuridão, ela se preparava para enfrentá-lo com tudo o que tinha. Com cada passo, a certeza crescia de que a escolha que ela ia tomar se tornaria uma tempestade ainda maior. Quando acreditou que finalmente havia uma saída, ouviu Lucas gritar: "Mãe, olhe!" Na mesma fração de segundo, o mundo desabou mais uma vez. Na escuridão, algo começou a se desvelar. Algo que poderia mudar tudo. Mas era um rosto familiar, que olhava de volta para eles. Um sorriso cruel que prometia mais coisas do que qualquer pacto pode oferecer. "Você voltou para mim, querida." A voz era familiar, sedutora, quase desesperadora. Marisa sentiu seu mundo girar novamente. O abismo havia se aberto. O que ela realmente estava disposta a perder? A tempestade ainda rugia, e Marisa não sabia se o pior ainda estava por vir. O que seria da sua escolha? Marisa ficou paralisada. O rosto que ela tanto conhecia agora deformado em uma expressão de gozo macabro. Era Carlos, seu ex-marido, e seu olhar carregava um peso que parecia sufocá-la. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Sua voz vacilava, confrontando uma mistura de alívio e terror. Ele não deveria estar ali, não no meio daquela escuridão. "Ah, minha querida Marisa," ele respondeu como se estivesse brincando com uma marionete. "Você não percebe que a verdadeira riqueza não está em ouro ou joias, mas sim em contratos bem-sucedidos e almas corrompidas?" Ele se virou lentamente, gesticulando para as figuras encapuzadas que agora pareciam recuar, aguardando o desenrolar do jogo que eles tinham criado. "Você vendeu sua alma, Carlos. Nós dois sabemos disso. Por que você está aqui?" A invasão de suas memórias a inundava, e Marisa lutou contra a onda avassaladora da raiva. "O que você quer comigo e com o Lucas?" "Ah, se ao menos a ignorância permitisse paz." Ele sorriu. "Eu não vim para você, mas por ele." Carlos apontou para Lucas, que parecia confuso e cada vez mais pequeno, sob o olhar distorcido do pai. O veículo das suas escolhas lhe havia dado o poder de brincar com vidas alheias, e isso o tornava ainda mais perigoso. "Você sempre foi a responsável, Marisa, mas agora seu filho é minha segunda chance. Ele tem algo que eu preciso." As palavras dele ecoaram como se fossem um sopro em um candelabro de cera. O temor crescia em Marisa, envolvendo-a em uma névoa cada vez mais densa. "Por que ele? O que você pretende fazer com ele?" Marisa sentiu o calor do medo tomar conta de seu corpo, e enquanto a verdade começava a vazar como uma ferida aberta, ela deu um passo à frente, puxando Lucas para perto. "Apenas um pequeno sacrifício, como é de praxe em nossas trocas." Carlos riu, a risada soando como um grito de socorro. "Um olho por um olho, digamos. Mas o que você tem que ponderar, minha querida, é apenas um pouco de dor e o retorno da existência normal de ambos, em troca da sua verdadeira felicidade." As formas encapuzadas começaram a avancar mais uma vez. Um mar de sombras dispostas a cercá-los, como se a terra embaixo começasse a rachar. Marisa sentiu seu corpo inteiro estremecer, e o rosto de Lucas alucinado pela confusão e pelo terror. Ele não entendia,
Mas havia um entendimento silencioso entre mãe e filho, uma conexão inquebrantável. Não, eu não vou deixar você levar meu filho. Marisa gritou, a ferocidade preenchendo seus pulmões. Ela se sentia pequena diante do passado, mas ao mesmo tempo poderosa ao lado de Lucas. O amor pulsava em suas veias, preenchendo a escuridão ao redor. Não sou eu quem leva seu filho. É a escuridão dentro de você que abrirá o caminho. E ao dizer isso, Carlos começou a se dissolver na escuridão, deixando apenas os ecos de sua risada. As figuras encapuzadas surgiram ao redor deles, cercando-os, e o mundo de Marisa começou a girar novamente, como um redemoinho de desesperança. Marisa, o que está acontecendo? A voz de Lucas era angustiante, e Marisa sabia que o tempo estava se esgotando. Confie em mim, Lucas. Eu sei o que fazer. Precisamos lutar. Mas antes que pudesse continuar, uma sombra mais densa irrompeu do chão, emergindo com um vulto mais ameaçador que todos os outros, como um pesadelo em carne e osso. Um brilho intenso cortou a escuridão, e Marisa pôde ver as lágrimas escorrendo pelo rosto de Lucas enquanto ele segurava firme sua mão, como se a vida dele dependesse disso. Mãe, eu estou com medo. O que vai acontecer? A sombra avançou, e a tempestade lá fora pareceu se intensificar ainda mais. Antes que Marisa pudesse responder, uma voz sussurrou em seu ouvido. Uma murmuração penetrante e cheia de promessas sombrias. A escolha é sua, Marisa. Você escolherá a luz ou mergulhará na escuridão total. Os ecos do que estava em jogo soaram altos e o ar se tornou pesado com a tensão. O destino de Lucas estava nas mãos dela, mas e se tudo acabasse em tragédia? Marisa respirou fundo, sentindo a adrenalina bombear em suas veias, enquanto se preparava para a última decisão que determinaria a vida deles. O que ela seria capaz de fazer em nome do amor? E mais importante, o que estaria disposta a perder? A sombra se aproximava, seu olhar vazio e penetrante como um abismo. Marisa sentiu um frio por todo o corpo, como se o próprio ar estivesse comprimindo seus pulmões. Lucas olhava para ela, seus olhos castanhos carregados de medo. E Marisa sabia que não podia hesitar. A cada segundo que passava, a escuridão se tornava mais opressiva, quase palpável. Mãe. A voz de Lucas era um lamento. O que vamos fazer? Marisa apertou a mão do filho, sentindo a fragilidade de seu pequeno corpo. O coração disparava em seu peito, cada batida ecoando como um grito silencioso. A lembrança da vida que levaram juntos, dos momentos simples e felizes, a invadiu. Ela não deixaria que esse passado se desfizesse nas garras de Carlos. Precisamos nos unir, disse Marisa quase para si mesma. A luz existe, é só encontrá-la. Mas as figuras encapuzadas estavam mais perto agora. A brisa gelada que acompanhava seus movimentos cortava a pele como lâminas. Seus rostos eram indistintos, mas Marisa sentia os olhares famintos, como se esperassem por algo. Um sinal, uma oferta. E agora, a escuridão dentro dela parecia querer emergir. Você só precisa aceitar, Marisa. A voz de Carlos sussurrava de algum lugar entre as sombras. Deixe-a vir, abrace o seu verdadeiro eu. Você pode ter tudo, e Lucas estará a salvo. A tentação era real. Marisa sabia que, ao aceitar, poderia obter a força para enfrentar aquela escuridão. Mas a que custo? Lembrou-se de seus próprios sonhos, agora turvos, mas ainda palpáveis. Sonhos que não podiam ser apagados apenas pela voracidade do ex-marido. Não, eu não sou como você. Marisa gritou, sua voz cheia de convicção. As sombras hesitaram, pelo menos por um instante, surpresas pela resistência que ela mostrava. Com um movimento súbito, Marisa puxou Lucas para mais perto, quase abraçando-o. Se a luz existe dentro de mim, eu não vou deixá-la apagar. E assim, ela fechou os olhos,
permitindo que suas memórias e esperanças se misturassem em um turbilhão. Seu amor por Lucas, sua determinação e a força que sempre existiu dentro dela irromperam como um raio de sol em uma noite sem fim. A luz começou a brilhar e as sombras hesitaram, parecendo definhar sob a intensidade do seu fervor. Mas à medida que essa luz chamava, ela sentiu a presença de Carlos cada vez mais forte. Ele era como uma sombra que não se dissipava, sussurrando em seu ouvido, provocando-a. Você não consegue lutar contra mim, Marisa. A escuridão sempre encontra um jeito de vencer. Marisa respirou fundo e abriu os olhos, agora ardendo com uma determinação feroz. Não, Carlos. Desta vez quem vai perder sou eu. E nesse momento, a conexão entre mãe e filho irradiou como um farol. Marisa percebeu que a escuridão alimentava do medo, e ao recusar-se a cumprir sua profecia, ela poderia mudar o jogo. As figuras encapuzadas começaram a recuar, mas o brilho ameaçador de Carlos se intensificava. Você pensa que pode me desafiar? Eu sou parte de você, Marisa, sempre serei. Eu sou eu mesma, respondeu ela, com uma força que ela mesma não sabia que possuía. Eu escolho a luz, e com isso lançou um impulso profundo de amor para o ambiente, como se seu coração se tornasse uma supernova. As sombras se contorceram, gritos preconcebidos lotaram a escuridão, enquanto Carlos gritava de uma forma que cortava a alma. Mas a carga erguida era pesada e a batalha ainda não tinha terminado. Marisa sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Lucas, precisamos correr. Porém, quando se virou para ele, a visão a paralisou. Lucas não estava ao seu lado. No lugar dele, a escuridão se formava em um contorno familiar, a silhueta de Carlos projetando-se mais forte. Ele sorriu, um sorriso de satisfação triunfante. Confira sua escolha, querida mãe. Ele ergueu a mão e a tempestade rugiu, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Marisa sentiu o chão tremer sob seus pés, a realidade se desfigurando. O que havia acontecido com Lucas? E se a luta que ela achava que venceu era apenas uma armadilha para algo muito pior? A escuridão a engolfava, e a última coisa que ouviu foi a risada de Carlos ressoando em sua mente. Você não pode escapar, a escolha foi feita. E com isso tudo ficou negro, e naquele vazio, uma nova questão começou a se formar. O que ela realmente havia escolhido? Marisa se sentiu flutuar em um espaço sem tempo, um vazio tão profundo que suas memórias pareciam se diluir. A escuridão era mais do que opressiva. Ela se tornava grotesca, quase como se fizesse parte dela. Era como nadar em um mar de penas sombrias. Cada vez que tentava pensar em Lucas, uma onda de frieza a fazia ter vontade de gritar. Mas de repente, uma luz tênue começou a ardendo na escuridão. Era um fulgor distante, a esperança e a dor dançando juntas. E nesse instante, Marisa percebeu que não estava sozinha. Uma lembrança tomou forma. Era Lucas. Ele estava lá, mas seu rosto estava desvanecendo como uma foto embaçada. Ela pode ouvir o som da sua risada, leve como uma brisa, mas logo foi encoberto por um grito de desespero desolador. Não, mãe! A voz dele agora seria mais particularmente dolorosa, como uma faca na carne. Marisa se esforçou para esticar a mão, como se pudesse tocá-lo, mas apenas sentiu um desespero crescente. Lucas. Sua própria voz soou estridente, perplexa, como se estivesse presa dentro dela. O som ressoou pela escuridão e por um breve momento a luz flutuante se intensificou, revelando flashes de rostos contorcidos, figuras encapuzadas que dançavam em círculo, como espectros glamorosos do outro lado da realidade. Ela está cheia de amor, mas isso não é suficiente. Uma das sombras murmurou, a voz ecoando como aço cortante. Marisa sentiu o gelo subir pela espinha. Ela não pode te salvar, Lucas.
Você pertence a ele. Uma cortina de terror desceu sobre Marisa, e a presença de Carlos se materializou novamente. Você realmente acredita que pode tomar uma decisão? A escolha é minha, sempre foi. As figuras se moveram rapidamente, como se quisessem agarrá-la e puxá-la para a escuridão, mas ela se lembrou da luz que também habitava dentro dela. Com um movimento abrupto, ergueu as mãos, e de suas palmas irrompeu um brilho intenso, uma força que emanava não apenas de amor, mas de raiva. Eu sou mais forte do que você pensa, Carlos. As sombras gritaram, um coro de vozes distorcidas que reverberou na escuridão. Marisa se lembrou de cada momento com Lucas. Os primeiros passos, as risadas, as pequenas vitórias. Essa centelha a mantinha viva. O amor pulsava dentro dela com uma fúria que não podia ser contida. Você não tem controle sobre mim, gritou Marisa, e a luz cresceu. Ela viu a forma de Lucas novamente, mais clara agora, lutando entre os dedos da escuridão. Ele estava preso, mas não completamente perdido. Estou aqui, mãe. A voz dele era uma junção de esperança e medo, e isso fez Marisa reviver. Confia em mim. A luz emanou dela com tanta força que as sombras começaram a se dispersar, mas Carlos permanecia firme, seu sorriso degenerando em uma careta furiosa. Você não pode me derrotar. A escuridão é tudo que você conhece. Marisa, cheia de fúria e amor, fez uma escolha. Ela não só lutava por sua liberdade, mas pela vida do filho. Nós somos mais fortes juntos. Ao juntar as mãos, uma tremenda onda de energia irradiou para fora dela, e a escuridão estremeceu. Mas a risada de Carlos ressoou como o tilintar de um sino distante, ecoando em sua mente. Você não sabe a verdade. Não é apenas Lucas que está em perigo. Uma nova onda de medo invadiu Marisa. O que você quer dizer com isso? Ela sentiu seu coração afundar, mas a determinação a mantinha firme. O que mais ele tinha para ameaçar? Seu filho está mais perto da escuridão do que você imagina. Carlos sussurrou, enquanto a escuridão o cercava, já começando a transformar sua figura em uma névoa densa. E eu vou garantir que nunca o tenha de volta. Nesse momento, Marisa sentiu a verdade mais pesada do que a sombra. Havia algo que ela não sabia sobre Lucas, algo que poderia mudá-lo para sempre. A luz continuava a pulsar, mas a dúvida a cercava. E agora, a pergunta que ficava: até onde ela iria para resgatar seu filho? Até onde a luz poderia levá-la? Lucas! Ela gritou, e a escuridão pulsava ao seu redor, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Não vou parar até te encontrar. Mas a resposta que veio era um eco distante. Uma sombra de esperanças e medos, enquanto a escuridão se movia e se intensificava ao seu redor. E a luta só estava começando. A luz pulsante de Marisa se intensificou em resposta ao eco do desespero. Ela sentia que a presença de Lucas estava mais próxima, mas ao mesmo tempo, uma sombra densa parecia envolvê-lo, como se Carlos estivesse levando-o para um abismo sem retorno. O grito dela ressoou pelo espaço sombrio, mas a única resposta foi um lamento sussurrante que serpenteava através da escuridão. Você não sabe o quanto ele está perdido, e quão próximo está do poder que ofereci. A voz de Carlos ecoou, cortante e ressoante, como um trovão em um dia ensolarado. Cada palavra vinha acompanhada de uma risada macabra que reverberava pelas paredes invisíveis da escuridão. Cale-se, você não pode manipulá-lo. Marisa protestou, sua voz subindo em intensidade, como se o próprio ar à sua volta estivesse se comprimindo. Mas mesmo enquanto falava, uma parte dela se questionava. O que Carlos queria dizer? Que tipo de poder ele tinha oferecido a Lucas? A dúvida começou a brotar, uma erva daninha em meio ao seu amor desesperado. De repente, a escuridão ao redor dela começou a se contorcer, como se tivesse vida própria. As sombras pareciam se aproximar,
mãos espectrais esticando-se para agarrá-la. Marisa cerrou os dentes e apertou as mãos. Ela não poderia permitir que a escuridão a consumisse, nem que afastasse Lucas dela para sempre. O que você fez com ele? Sua voz soou quase como um lamento, mas a coragem que nasceu do amor pela vida do filho a fez avançar, disposta a contemplar as verdades insuportáveis. A luz dentro dela parecia brilhar com uma intensidade descomunal, aquecendo suas peles frias, revelando partes da escuridão que ela ainda não conseguia ver. Ele está em um lugar onde você nunca ousou pisar. Carlos respondeu, agora mais próximo, seu tom desdenhoso cortando como uma agulha. Um lugar onde ele pode finalmente alcançar o que sempre quis. E você não pode impedi-lo. Aquelas palavras penetraram em sua mente. Lucas sempre foi um garoto curioso, ambicioso. Ele se sentia preso na rotina, ansiando por liberdade e aventura. O que Carlos poderia ter oferecido que poderia atraí-lo tão facilmente? Marisa precisaria agir rápido antes que a escuridão mordesse mais uma vez. Lucas, escute-me! Ela gritou, suplicante. Seus olhos brilhavam na penumbra, procurando qualquer sinal do filho. A luz em suas mãos dançava, e por um momento ela teve um vislumbre de seu rosto. Estava angustiado, lisar nas trevas. Mas havia algo mais, um brilho escondido em seus olhos como um farol na tempestade. Eu estou aqui, mãe, mas não posso ficar. A voz de Lucas a fez hesitar. Havia um peso naquelas palavras, um pesar que refletia em cada sílaba. Marisa sentiu seus joelhos ameaçarem ceder, mas a força da sua chama interior não permitiu que isso acontecesse. Não. Você não pode deixar que ele decida isso. Lute, meu filho. Marisa não sabia se suas palavras o alcançariam. As sombras se agigantavam, sussurrando promessas sedutoras ao seu redor, mas ela se recusava a ceder. A escuridão a pressionava, cada vez mais opressiva. Marisa sentiu a energia ao seu redor oscilando. Aquele lugar estava mudando, e não seria muito tempo até que a escuridão decidisse quem comandava. Ele pertence a mim, disse Carlos, um gélido triunfante cortando a confiança de uma mãe. A pele de Marisa arrepiou-se, como se braços invisíveis a envolvessem, ameaçando puxá-la para o abismo. Seria o poder de Carlos forte o suficiente para levar Lucas? Marisa percebeu que não era só Lucas que estava em perigo, mas também ela mesma. Se a escuridão consumisse seu filho, ela não saberia como lidar com isso. O que ela faria? Ela teria coragem para seguir seu instinto e lutar contra as sombras? A resposta começou a se formar em sua mente, mas antes que pudesse articulá-la, tudo ao seu redor escureceu ainda mais, levando-a a um canto cada vez mais apertado. Marisa! Uma voz ressoou, uma última chamada dilacerante. Era Lucas, mas a distância entre eles parecia interminável. E quando a esperança dela parecia estar se esvaindo, a voz de Carlos cortou como uma espada. Você não poderá salvá-lo. E foi lá, entre as sombras e os ecos do passado, que um novo terror começou a se desenhar. A verdade que Marisa temia estava chegando, e a revelação poderia destruir tudo. No coração da escuridão, a única coisa que ela sabia era que esse embate estava apenas começando. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até que ponto você iria para salvar o amor de uma vida? Marisa sentia o peso da escuridão crescendo ao seu redor. O eco da voz de Carlos se moldando em sua mente, ameaçando desmantelar cada centelha de esperança que havia acendido. Mas dentro dela havia uma força bruta, uma determinação que pulsava, única e singular. Não, eu não vou deixar você levar Lucas. A certeza de sua missão era feroz. Enquanto as sombras dançavam ao redor, como serpentes tentando engoli-la, Marisa buscou em seu interior a luz que sempre havia existido. O amor que nutria por Lucas era seu escudo, sua arma.
Um grito de desespero e força irrompeu de seus lábios, quebrando o feitiço da dúvida. A luz interior dela acendeu, iluminando a escuridão, expelindo as sombras que a rodeavam. A figura de Carlos vacilou, o sorriso maligno desvanecendo-se em contornos de raiva. Naquele momento, as figuras encapuzadas hesitaram, como se o medo tivesse se instalado entre elas. Você não pode lutar contra o destino, Marisa. Ele sibilou, mas agora sua voz soou mais fraca, menos certa. Eu faço meu próprio destino, respondeu com vênia. O poder dentro dela liberou ondas de energia luminosa que fizeram as sombras se retorcerem como se estivessem sendo queimadas por um sol intenso. Marisa se lançou em direção à luz, seus olhos fixos na silhueta familiar que se debatia em meio a um manto de sombras. Lucas. Estou aqui, mãe! Ele gritou mais uma vez, e o desespero em sua voz a galvanizou ainda mais. Com uma determinação voraz, Marisa lançou-se na direção dele, a luz pulsando em suas mãos. Vem comigo, meu amor. Não olhe para as sombras. Ela estendeu a mão, esperando que ele resistisse ao lamento da escuridão, que tentava atraí-lo com promessas e ilusões. Lucas hesitava, mas o brilho de sua mãe tocou um lugar profundo dentro dele, e a conexão foi instantânea. Mãe! Lucas lançou-se para ela, e quando suas mãos finalmente se encontraram, uma onda de luz irrompeu, pulsando como um tambor de guerra. As sombras começaram a ruir, suas formas grotescas se desintegrando diante da força do amor que Marisa emanava. Carlos, em um movimento desesperado, procurou agarrar Lucas pela braçadeira, mas aquela conexão os protegia. Você não pode escapar do que eu implantei. Você é mais como eu do que gostaria de admitir, Marisa. Ele rugiu, tentando invocar as sombras, mas não foi o suficiente. A luz da mãe superou sua escuridão. Um sopro de alívio e libertação varreu o ambiente. Marisa deu um passo à frente, tomando Lucas em seus braços. Estamos juntos, meu amor. Nunca mais vamos nos perder. A luz que irradiava deles tornou-se um farol, e as sombras gritaram, uma cacofonia de dor e raiva, enquanto fugiam daquela energia avassaladora. Carlos foi envolto pela escuridão que ele mesmo criara, sentindo a fraqueza de seu poder enquanto as ondas de luz afastavam seu domínio. A dimensão da noite estava mudando, transformando-se, enquanto as figuras encapuzadas finalmente se dissiparam. Não! Isso não é o fim! Carlos bradou, mas sua essência estava sendo absorvida pela luz, tornando-se cada vez mais distante. Ele se transformou em vento, perdido na bruma da noite. Marisa e Lucas saíram do abismo, sentindo a luz ao redor deles finalmente se estabilizar. Eles estavam livres, mas apenas em um novo mundo. Um que ainda tinha os reflexos das sombras, mas que agora estava repleto de esperanças renovadas. Lutamos juntos, meu amor. Marisa sussurrou, olhando nos olhos do filho, vendo a coragem que ali morava. Ela soube que ainda havia muito para enfrentar, mas a batalha estava longe de ser perdida. O que eles tinham agora era o amor, mais forte do que qualquer pacto ou sussurro obscuro. Enquanto caminhavam juntos em direção ao amanhecer, Marisa percebeu que o que havia aprendido naqueles momentos de terror e luta havia fortalecido seu espírito. Naquele momento, entendia que a verdadeira riqueza era a conexão que tinham um com o outro. As memórias de dor eram sombras que finalmente se dissipavam, e elas não precisavam mais temer a escuridão. Mas então, antes que a luz do sol pudesse romper a linha do horizonte, uma nova dúvida sussurrou em sua mente. A coragem e amor que proliferavam não eram apenas a salvação. Eram também o começo de novos desafios. Estamos a salvo agora, não estamos? Lucas perguntou, um leve temor em sua voz. Sim, meu amor. Estamos juntos. Marisa respondeu, apertando sua mão com firmeza. Mas enquanto caminhavam, uma luz intensa os envolveu,
quase como outra tempestade. O sussurro do que foi deixado para trás ecoava em seus corações, e ela percebeu que enquanto a vida renascia, as garras do que eles enfrentaram poderiam sempre estar à espreita. O eco de Carlos e suas palavras ainda martelavam em sua mente. Sabia que cada passo à frente seria definido pela luz, mas ao mesmo tempo o medo do desconhecido estava longe de desaparecer. A jornada que tornara-se uma luta de amor e retorno apenas começara, e Marisa, agora mais do que nunca, sentia a urgência de se manter forte, por ela e por Lucas. Era hora de encontrar um novo caminho, transformar esse amor em luz para os dias e as noites vindouras, porque a vida nunca deixaria de ser uma eterna luta, um pacto sempre desafiador. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe mencionado conteúdo com 5 amigos que precisam ver essa conclusão. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.